Salve, sextuano, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Bom, hoje nós vamos trabalhar a nossa primeira aula da segunda semana do segundo bimestre. E finalmente a gente vai dar início à apostila número 2, né? 2, 3, enfim, a apostila nova do segundo bimestre. Se não estiver enganado, acho que é módulo 3. Bom, o que nós vamos começar a falar? Nós vamos começar falando dos números racionais na forma de fração. Peraí, professor, números racionais? Como assim? Vamos lembrar só. No primeiro bimestre, nós estudamos os números naturais, que são os números que formam esse conjunto numérico que a gente representa pela letra N, né? E são números de contagem, 0, 1, 2, 3, 4, e vai assim infinitamente, sempre aumentando de 1 em 1, né? Então nós estudamos sucessor, antecessor, sistemas de numeração antigos, estudamos aqui as 6 operações matemáticas envolvidas com números naturais, e agora a gente vai dar início a um novo tipo de número, uma nova representação numérica, que são os números racionais, tá? Pessoal, falando em racionais, eu já vou puxar uma seta para cá, para indicar que esses números racionais também vão formar um conjunto numérico, tá? Mais por termo de curiosidade, por enquanto, tá? Nós vamos representar esse conjunto numérico pela letra Q. E quem são os números, né, que estarão aí dentro desse conjunto numérico? Dentro do conjunto dos números racionais. Vão ser todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Então, todos os números que puderem ser escritos na forma de fração é chamado de número racional. Repare que não necessariamente ele precisa estar na forma de fração, tá? Ele pode apresentar uma forma diferente, mas ser escrito, se ele puder ser escrito na forma de fração, será chamado de racional. Vou dar um exemplo básico, tá? Rapidinho aqui, ó. Nós já estudamos frações em outros anos, né? Então não vai ser novidade para ninguém. O número 2, ele é um número natural, mas eu posso escrever ele na forma de fração, como 10 quintos. Então, o número 2 também é um número racional. Um outro exemplo, ó, o número 1,2, ele é um número racional que não está na forma de fração, está na forma decimal. Mas eu posso escrever ele na forma de fração, vai ficar 12 décimos, tá? Então, assim, nós vamos aprender a trabalhar com isso. Eu só estou querendo mostrar, né, o que são números racionais, né? Números racionais são todos os números que podem ser escritos em forma de fração. Todos, tá? Bom, falando em fração, é bom a gente pensar também, ó, que eu posso estar associando fração a 3 ideias aqui, tá? Eu posso pensar em fração como parte de um inteiro, Eu posso pensar em fração para efeito de comparação, para comparar quantidades. E ainda posso pensar em fração como uma divisão. Certo? Então, na aula de hoje, nós vamos estar estudando essas 3 ideias que estão associadas com fração. Certo? Então, na próxima tela, não é slide, né? Eu vou colocar no vídeo de vocês aqui uma imagem, tá? E a gente vai estudar essa imagem. E essa imagem vai dar a ideia de parte de um inteiro. Depois vai ter uma outra imagem para estudar a ideia de comparação. E depois uma última imagem para estudar a ideia de divisão, ok? Então essa foi a nossa introdução. Eu vou então colocar a imagem para vocês agora aí. E aí, pessoal, conseguiram ver a imagem? Então eu esqueci de comentar, né? Mas sempre que eu colocar uma imagem, pause o vídeo, né? Leia a situação, tenta entender primeiro, depois você solta a imagem. Eu reproduzi aqui a pizza, né? Do meu jeito. E agora vamos responder. Então, olha só. Aqui eu tenho uma pizza gigante, né? Que está dividida em 16 partes iguais. Isso é importante, tá? Apesar do meu desenho não parecer, quando se trabalha com frações, as partes precisam ser iguais, certo? Não esqueçam disso, tá? Bom, dessa pizza toda, nem todas as fatias são de frango. É apenas uma parte da pizza, né? É de frango. E essa parte da pizza eu posso indicar por meio de uma fração.
colocando dessa maneira. Ó. Quantos pedaços eu tenho de frango? 1, 2, 3, 4. São 4 pedaços de frango numa pizza que tem 16 pedaços. Então, a fração que eu consigo montar é essa aqui. Ó. Então, a parte da pizza que é de frango corresponde a 4 16avos. Tá? Da forma que eu leio, é a forma que eu vou escrever aqui. Tá? Então, como é que se lê essa fração? Você lê 4 16 avos. Não se preocupe tanto no momento com a leitura, tá? Porque a gente vai ter a segunda aula vai ser exatamente para a gente aprender a fazer essa leitura. Mas já vou adiantar, tá? Se esse número que está aqui embaixo for maior que 10, a gente vai usar no final a palavrinha avos. Sempre começa com o número que está em cima. Marguerita. Vamos lá para a marguerita. Na nossa pizza, 4 pedaços são de marguerita. 1, 2, 3, 4. Então, uma parte da minha pizza tem esse sabor, que é a marguerita. Então, qual é a parte, qual é a fração da minha pizza que corresponde a esse sabor? É igual ao de frango, né? 4 partes, um total de 16. Então, a forma de ler é a mesma, né? 4 16avos. Deixa eu aproveitar que eu tenho lousa aqui para indicar uma coisa. Tá? Em toda fração, o número que fica em cima, ele é chamado de numerador. O número que fica em cima da fração é chamado de numerador. E o número que fica embaixo, ele é chamado de denominador. Tá? Então, toda fração, quando eu tiver ela montada, o número de cima vai indicar o numerador e o de baixo o denominador. Agora, qual é o significado de cada um? O denominador, ele indica em quantas partes a sua figura, ou o seu todo, né, seja o que for, foi dividido. A pizza, no caso, foi dividida em 16 partes. Então, o meu denominador sempre vai ser o 16. E o numerador, ele indica quantas partes eu vou usar. Ou quantas partes eu quero representar. Nesse caso, eu queria representar somente a parte da marguerita, né? Por isso que aqui em cima fica 4, tá? Então, o número de cima indica quantas partes eu quero representar, quantas partes eu vou utilizar, e o de baixo indica o total de pedaços que eu tenho, o total de partes. Bom, vamos lá para a calabresa. A calabresa, ó, ela ocupa metade da pizza, né? A maior parte da pizza é de calabresa. Se eu contar os pedaços de calabresa, eu tenho aqui um total de 8 pedaços de calabresa. Então, quantas partes de calabresa eu tenho? 8. E a pizza toda tem quantas partes? 16, tá? Então, a fração correspondente ao sabor de calabresa é 8 16avos. A leitura é exatamente da forma que eu disse. 8 16 avos. Certo? E a pizza toda? Se eu quiser representar a pizza toda? Bom, a pizza toda, ela foi dividida em 16 partes. E se eu quero representar a pizza toda, qual vai ser o numerador? Vai ser 16 também, né? Então, 16 16avos corresponde à pizza toda. 16 16avos. É assim que se lê essa fração. Então, essa fração 16 16avos corresponde à pizza toda. Que eu também poderia indicar, ao invés de 16 16avos, como um inteiro. Porque ela está representando a pizza inteira, não está? 16 16avos corresponde ao inteiro. Então, essa é a primeira ideia que a gente tem que ter de fração. Fração como parte de um inteiro. No caso aqui, eu estava pegando partes de uma pizza. Cada parte representava um sabor da pizza. Mas eu posso ter outras ideias, ok? Esse foi só o primeiro exemplo. Agora, eu vou colocar a segunda imagem no vídeo. Você dá um pause aí no vídeo para ver essa imagem, ler, entender, e depois vem a explicação. Vamos lá?
Pessoal, conseguiram ver as imagens aí? Então, na primeira imagem, a gente vai fazer uma comparação entre os bombons. Lá na caixa de bombons tem 18 bombons, certo? Mas nem todos são de chocolate branco. E nem todos são de chocolate preto, né? Então, a gente pode comparar essas quantidades, ó. Quantos bombons de chocolate preto eu tenho? Se você olhar aí, você tem 18 bombons de chocolate... 12 bombons de chocolate preto, um total de 18 chocolates, certo? E quantos chocolates brancos a gente tem? Se você olhar na caixa, né? Pausar a imagem, voltar lá na imagem, desculpa. Você vai ver que tem 6 bombons de chocolate branco, no total de 18. Então aqui a gente pode fazer uma comparação, né? E dizer que o número de bombons de chocolate preto é maior que o número de bombons de chocolate branco. Tá? Então a gente está usando as frações a fim de comparar as quantidades de bombons de chocolate preto e branco. Ok? Vamos só treinar aqui, ó. Como é que eu leio essa fração? Essa fração eu leio como 12, 18 avos. E a de baixo aqui, o numerador, a outra fração, né? Tem numerador 6, denominador 18. Essa aqui eu leio como 6, 18. Opa, 18. Nossa, tem que arrumar tudo aqui, gente. Espera aí. Paga 18 avos. Bom, então aqui a gente teve a ideia de usar a fração para comparar quantidades. Na outra imagem, a gente tem a imagem dos balões. Vocês viram aí que são 11 balões, ok? Se você voltar lá na tela, você vai ver que você tem balões brancos, verdes, amarelos, vermelhos, pinks, enfim. Vamos pegar aqui os brancos. Quantos balões brancos vocês contaram aí na imagem? Tem um só, não tem? Um no total de 11 balões, certo? Vamos contar os vermelhos. Quantos vermelhos vocês conseguem contar aí na imagem? 2, né? 2 no total de 11 balões. Ok? Então aqui eu estou usando frações para comparar a quantidade de balões brancos e vermelhos. Posso dizer que a quantidade de balões brancos é menor que a quantidade de balões vermelhos. Tá? Só para treinar, então, esse 1 aqui é o numerador da fração, indica a quantidade de balões brancos, e esse 11 é o denominador, que ele indica o total de balões que eu tenho. Esse 2 é o numerador, indica a quantidade de balões vermelhos, e esse 11 é o denominador, indica o total de balões que eu tenho. Só para treinar a leitura, aqui eu leio como 11 avos, e aqui eu leio como 2 11 avos, certo? Então, vou colocar agora a terceira imagem para trabalhar a terceira ideia associada a frações. Pause o vídeo aí na imagem, ok? Só, então, como vocês puderam ver aí, nosso problema é o seguinte. Dividir 7 barras de chocolate para 3 filhos, ok? Então, a mãe precisa fazer essa divisão de 7 barras de chocolate para 3 crianças, para 3 filhos. Como ela vai fazer isso? Eu vou mostrar duas possibilidades aqui. Primeiro, eu posso pensar em fazer o seguinte, ó. Primeiro eu dei nome aqui para Ana, Beto e Carol, para eu poder usar a inicial dos nomes, né? Chamar de A, B e C. Vamos pensar assim, ó. Me colocando no lugar da mãe aí. Eu vou dar essa barra de chocolate para a Ana. Então a Ana ganhou uma barra de chocolate inteira. O Beto vai ganhar uma também. E a Carol também vai ganhar uma. Então, por enquanto, cada um ganhou uma barra de chocolate, certo? Inteira, né? Inteirinha. Depois, estou vendo aqui que tem a possibilidade de dar mais uma barra de chocolate para a Ana, mais uma para o Beto, mais uma para a Carol. Então, a Ana já ganhou 2 barras inteiras. Então, 2 barras inteiras para cada criança, né? E aí eu tenho uma barra aqui, ó. O que eu posso fazer com essa barra? Bom, essa barra eu posso dividir em 3 partes iguais. Então, vou dividir aqui, ó, em 3 partes iguais. Dessas 3 partes aqui, eu dou um pedacinho para a Ana. Uma parte dessa aqui para o Beto. Uma parte para a Carol. Ok?
Então, a Ana, ela ganhou 2 barras inteiras e mais uma parte da outra barra, que corresponde a que fração? 1/3, não é isso? Cada pedacinho dessa barra corresponde a 1/3. Então, ela ganhou 2 barras inteiras e mais 1/3. Essa foi a parte da Ana. E o Beto? O Beto a mesma coisa, né? O Beto ele ganhou 2 barras inteiras né? Ó, 2 barras inteiras, 1, 2 e mais 1/3 de chocolate. Mais 1/3 da última barra. Ok? E a Carol? A Carol a mesma coisa. Que a Carol ganhou 2 barras inteiras, né? Essa barra mais essa. E mais uma fração da última barra, mais 1/3. Deixa eu mudar de cor aqui. Então, 2 barras inteiras e mais 1/3 da última barra, certo? Então, essa é uma forma de representar. Nós vamos ver na próxima aula também que essa representação aqui dá a ideia de número misto, mas vai ficar para a aula que vem, tá? Só vou colocar aqui a representação. No caso da Ana, ela ganhou 2 barras inteiras e mais 1/3. Então, isso aqui é um número misto, quando a gente usa um número inteiro mais uma fração. Mas isso aqui é para a aula que vem, tá? Então, vamos apagar aqui. Bom, eu falei que eu ia mostrar 2 formas de representação. Cadê a segunda forma? A segunda maneira é a seguinte, ó. Vou apagar tudo aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir todas as barras em 3 pedaços. Tá? Então, eu vou pegar essa barra aqui. Vou dividir em 3 pedaços. Iguais, né? Vou pegar a barra de baixo, dividir em 3 pedaços iguais. E vou fazer isso com todas. Ok? E agora eu dou um pedaço de cada barra para cada uma das crianças. Então eu vou dar esse pedaço para a Ana, esse para o Beto, esse para a Carol. Esse para a Ana, esse para o Beto, esse para a Carol. Esse para a Ana, esse para o Beto, esse para a Carol. E assim por diante. Então, repare que em cada uma das barras, as crianças estão ganhando uma parte dela, uma fração delas. E qual é essa fração? Vou escrever só aqui no da Ana, tá? Porque vão ser todos iguais. A Ana ganhou 1/3 da primeira barra, assim como o Beto e como a Carol, tá? Mais 1/3 da segunda barra, mais 1/3 da terceira barra, mais 1/3 da quarta barra, mais 1/3 da quinta, da sexta e da sétima. Então, ela ganhou 7 pedaços, equivalente a 1/3. Bom, qual é o total de pedaços de 1/3 que ela ganhou? Se ela ganhou 7 pedaços no tamanho de 1/3, então ela ganhou 7/3. Ok? E aí, olha o que dá para a gente finalizar. Que 7/3 corresponde à divisão de 7 barras para 3 filhos. Ok? Então, vou colocar onde? Vou colocar aqui, ó. 7/3 corresponde à divisão de 7 barras para 3 crianças. Ok? Então, toda fração pode ser entendida como uma divisão. A divisão, né, 7/3 do numerador pelo denominador. Ok? Então, o que é 7 dividido por 3? Bom, 7 dividido por 3 posso representar como 7/3. E se eu tivesse, por exemplo, uma outra divisão aqui, ó. Deixa eu apagar. Se eu tivesse como exemplo essa divisão aqui, ó. 10 dividido por 7. Bom, 10 dividido por 7 posso representar na forma de fração como 10 sétimos. Certo? Se eu tiver aqui 1 dividido por 4, posso colocar na forma de fração como 1/4. Se eu tiver a fração 7/5, 7/5 eu posso entender como 7 dividido por 5.
certo? E sempre o numerador que divide pelo denominador. Pessoal, então essas foram as 3 ideias associadas com frações: parte de um inteiro, comparação e divisão, ok? Eu vou fazer um exercício, os exercícios propostos aí na apostila, e vou deixar a tarefa no final do vídeo, ok? Só, então, como vocês viram aí, o primeiro exercício está na página 8. Foi colocado um círculo. Esse círculo está dividido em 8 partes iguais. E algumas partes foram pintadas de azul, 2 partes de laranja e uma parte de verde, tá? E aí ele pede para você colocar a fração correspondente a cada uma dessas partes. Então essa foi a primeira ideia que nós vimos de fração, né? Como parte de um inteiro. Bom, eu sei que no numerador eu vou colocar a quantidade de partes que eu tenho em verde. Bom, a quantidade de partes verdes aqui é 1. Então tem uma parte verde no total de 8, ok? Depois, no final dos exercícios, ele vai pedir a leitura, né? Como é que se lê essas frações? Bom, aqui eu leio como 1, não é 1/8, tá, gente? É 1/8. O denominador, quando é menor que 10, a gente tem uma leitura específica para ele. É como se fosse o ano que você estuda, né? 7º ano, 8º ano, 6º ano. Então aqui é 1/8. Bom, qual é a fração na parte laranja? A parte laranja, ó, no numerador é a quantidade de partes laranja que eu tenho. Eu tenho 2 partes laranjas. No denominador eu coloco o total de pedaços que tem aqui, que são 8. Tá? Então qual é a fração correspondente à parte laranja? 2/8. E a leitura fica assim, né? 2/8. E para finalizar, ele quer saber a fração da parte azul. A parte azul corresponde à maior quantidade aqui da figura, certo? Eu tenho 5 partes azuis. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 partes no total de 8, tá? 5/8. Então esse foi o nosso primeiro exercício. Vou deixar aí mais alguns. Deixar mais alguns aí na tarefa. Não deixem de fazer a tarefa. E na sexta-feira, na quinta-feira, aliás, quando a gente for ter a live, eu vou estar tirando dúvidas do conteúdo e da tarefa também. Valeu? Então, um grande abraço. Até a próxima aula.